Salve família vascaína, sejam todos bem-vindos ao canal aqui, Passo Reacts. Hoje vamos para mais um react do SBT Sports Heroes. Antes de mais nada eu quero pedir para você se inscrever e deixar seu like. E vamos para o react. Do Maracanã, ela ganhou um novo capítulo na disputa da dupla Fla-Flu com o Vasco da Gama. Vene, quem está mais próximo desse final feliz, que vai cuidar do Maracanã nos próximos quantos anos? Que a licitação é de ano em ano? 30 anos. 30 anos. São 30 anos? É uma licitação. Eu não deveria, mas eu vou te dar boa tarde. Eu não deveria, nem eu, nem o Vene, nem o Pedrosa. Pois é. Porque é todo dia isso. Vocês ficam lá, mas eu amo há 80 anos vendo aquilo. Problema, muda. Uma hora a gente chegou, fala um monte de coisa. Já falei, Pedrosa entrou de sunga hoje. A gente botou a roupa agora, tem uns 10 minutos. Eu não vi, vou olhar no YouTube. Não tem, a gente tirou. Fala, Vini. Pois é, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, muitos torcedores do Flamengo se perguntam assim, por que o Flamengo ainda tem interesse no Maracanã, sendo que está trabalhando para construir um estádio próprio. Está trabalhando? Está trabalhando. Eu acho que dessa vez o projeto vai sair do papel, embora seja ano eleitoral, mas dessa vez, de fato, o Rodolfo Landim quer tirar esse projeto do papel. Para o torcedor entender, gente, para construir um estádio próprio não é da noite para o dia. Isso demora anos. E durante esses anos, onde o Flamengo vai jogar? O Flamengo quer jogar no Maracanã e continuar com a parceria junto com o Fluminense. Aqui o que eu vou falar não é o que o Vene Casagrande está falando, é o que pessoas dentro do Flamengo falam. Eles já até estão comemorando, porque na opinião deles, a dupla Fla-Flu vai conseguir ganhar essa licitação por questão de pontuação. Tem uma pontuação lá que a licitação precisa ter, e na opinião e na visão deles, eles conseguiram uma pontuação maior do que o Vasco da Gama junto com a W Torre. É isso, Pedro? Sim. Junto com a W Torre conseguiu essa pontuação. Então, a dupla Fla-Flu já está até comemorando nos bastidores, no caso, a vitória dessa licitação e poder continuar administrando o Maracanã. E aí, desse jeito, aqueles problemas antigos, eles continuam, né, Pedrosa? O Vasco, naquele momento, ele entrou nessa licitação para justamente ter o direito de concorrer. Só que o Vasco sofreu um duro golpe nesse sentido de conseguir essa pontuação máxima e ficar equivalente ao Flamengo e o Fluminense. Por quê? Porque o Vasco inicialmente contava também com a iniciativa do Botafogo, querendo jogar alguns jogos no Maracanã. Mas pela relação do Botafogo com o Landim, do John Textor com o Landim, o Botafogo não quis entrar nesse edital e que daria uma pontuação a mais para o Vasco. Então o Vasco teve que recorrer Era suficiente? O Vasco teve que recorrer a clubes como o Santos e o Brusque, que aí entra outro regulamento da CBF, onde também o Flamengo e o Fluminense se apoiam de que os times não podem fazer mais de 5 jogos fora do próprio estado. O Vasco só teria 34 jogos lá, porque o Vasco tem em São Januário. Mas o fato é que hoje está muito mais próximo de Flamengo e Fluminense conseguirem essa licitação. Pode ser que o Vasco nos próximos 30 dias entre com algum pedido de impugnação, porque a grande contestação do Vasco sempre foi a forma como esse edital foi feito, e não a questão de você conseguir a pontuação ou não. Se eu não me engano, nessa pontuação, o Flamengo tem 30 pontos a mais do que o Vasco, por conta desse compromisso esportivo, não só com o Maracanã, mas também com o Maracanãzinho, para jogos de futsal, vôlei e basquete. Então hoje, Fernanda, a minha situação, o que eu penso nesse sentido, é que o Vasco pode até judicializar tudo isso aí. Mas, novamente, a licitação vai para o Fluminense e toda vez que o Vasco quiser entrar para jogar no Maracanã, vai judicializar e vai ser a mesma história nos próximos 30 anos. O ponto tem que lembrar que o Vasco muito provavelmente vai ter a reforma de São Januário. E aí, onde é que o Vasco vai jogar? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. Porque com essa situação do Maracanã, onde Flamengo e Fluminense se comprometem a jogar mais de 70 jogos, porque tem os jogos dos seus próprios times, qual a data que vai sobrar para o Vasco? Não vai ser mais um termo de permissão de uso, vai ser uma licitação. Então, é algo além do termo de permissão de uso. No edital, ele ainda prevê que os times cariocas podem jogar no Maracanã. Mas se a briga já era grande anteriormente, ela vai ficar maior ainda. Então, é uma coisa jogos que... o Vasco jogou ano passado? 3? Não, foram um pouco mais de 3, se eu não me engano, tirando o Carioca, né? Aí sim, foi Atlético Mineiro, eu acho que só, tirando o Carioca. Pode citar aqui as propostas de cada clube? Pode. Vamos lá. Primeiro, essa informação foi publicada primeiramente pelo Rafael Zarco, do GE, nós confirmamos. Propostas técnicas pelo Maracanã, Flamengo e Fluminense, para atuar 77 jogos no ano, no Maracanãzinho, 54 do Fla e 9 do Flu. Vasco e W Torre seriam 74 jogos, sendo 35 do Santos,
34 do Vasco e 5 do Brusque. No Maracanãzinho, 12 jogos do futsal do Vasco. E aí eles iriam abrir também para o basquete do Vasco está voltando aí para poder chegar a essa pontuação. A verdade é que a gente já falou aqui, né? Existe uma renovação de termo de permissão de uso viciada. Nesse edital, o Vasco contesta muito a forma como esse edital foi feito, porque ele foi feito na cabeça do Vasco, na opinião do Vasco, direcionada para a dupla Fla-Flu ganhar de novo, e por isso o Vasco contesta. Mas é muito complicado também o vascaíno conseguir se defender com 35 jogos do Santos e alguns do Brusque. Eu acho que isso na minha visão aqui, é uma situação meio complicada de você contestar. Você vai entregar o Maracanã para Flamengo e Fluminense ou você vai entregar o Maracanã para Santos e Vasco? Eu sou a favor de todos os clubes poderem jogar no Maracanã. Agora, dessa forma, com o próprio Santos tendo até mais jogos do que o Vasco, fica complicado a gente defender algum tipo de Inclusive, no proposta. Flamengo trataram isso como piada, assim, de fato. Então, quando viram a proposta do Vasco da W Torre, eles falaram, cara, assim, não tem como, não faz o menor sentido. Como é que o governo vai ceder para uma dupla que quer botar mais jogos do Santos, que nem é do Rio de Janeiro, e 5 jogos do Brusque, com todo respeito ao Brusque? E por que tanto jogo do Santos? Para justamente chegar... Não, tudo bem, mas... Poderia ser mais jogos do Vasco, não? Não, a questão é a seguinte, o Santos deve fazer a reforma da Vila Belmiro então também. tem um motivo, Exato. a Vila vai ficar fechada. Só que o ponto é, o próprio edital também, e aí o edital também se baseia, o Flamengo e o Fluminense, no regulamento da CBF, onde você pode jogar apenas alguns jogos fora do seu próprio estado. Então o Santos teria que acenar para a CBF, por exemplo, que vai jogar sempre no Maracanã, até a reforma da Vila Belmiro. O ponto, para mim, principal o Vasco, enquanto ele não decidir a questão da reforma de São Januário, ele não poderia, por exemplo, falar, eu vou mandar 50 jogos no Maracanã. Sim, porque não vai. Porque não vai, entendeu? Então essa é a questão. Acho que só tem um caminho para o Vasco, Milton Santos. Chegar num acordo com o Botafogo. Ou Volta Redonda. Que E o Vasco contava com um grande. Botafogo, por exemplo, sei lá, fazendo 10 jogos no Maracanã, mas isso não aconteceu. Então eu acho que essa licitação, por conta disso tudo, para chegar a essa pontuação, o Vasco incluiu Santos e Brusque. Mas no final nasceu morta, né? Muito bem. Bom, seguinte, falando de Vasco da Gama, Pedrinho, presidente do Vasco, falou sobre essa situação toda envolvendo SAF, etc. E a gente vai trazer aqui para vocês agora as aspas do Pedrinho. Foi ao podcast Futebolaço. É o do Diguinho? E do Diguinho. Dieguinho. Fragilizado contratualmente, ok. De falar o que eu quero falar. De sócio para sócio, eu falo o que eu quiser falar. Todas as verdades que eu quero. Essa rigidez e dureza que me cobram internamente, no trato de sócio, em busca de um Vasco melhor, eu faço. Eu tenho zero vaidade. Sei que sou minoritário, tenho 30%. Não concordo com quase nada feito nesse contrato. Não fui eu quem fiz, mas entrei sabendo. O trato interno é duro. Fico indignado com muitas coisas. São cláusulas de confidencialidade que não foram feitas por mim. Pedrinho falando lá no Dieguinho, no Futebolaço. Tudo isso aqui que o Pedrinho está falando, ele já sabia, que ele disse aqui. Eu sabia. Mas eu acho que o Pedrinho entrou na boa-fé, como vascaíno, como ídolo, como representante da torcida, de cara, se tem alguém que vai convencer esses caras a compartilharem a gestão, só pode ser o Pedrinho, ou o Juninho Pernambucano, ou o Felipe, o Edmundo, os caras que são Vasco pra caceta. Só que até agora não funcionou. E se Não funcionou, não. Ele não conseguiu, porque tentando ele tá. a gente não sabe o que passa na cabeça dos caras da 777? Acredito que em qualquer segmento, em qualquer lugar da vida, se você encontrar alguém que queira te ajudar, você vai, no mínimo ouvir. E daí você vai tomar suas decisões, se aquilo é importante, serve ou não para você, e vai seguir seu caminho. Pelo que o Pedrinho tem falado nas redes sociais, ele não tem sido nem escutado. E isso preocupa um pouco, ainda mais pelo caminho que o Vasco vem seguindo, pelos resultados que teve no Campeonato Carioca, por tudo que aconteceu no ano passado no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é uma reconstrução, mas essa reconstrução precisa ser sólida na sua base para você ir subindo. E a gente não está vendo isso acontecer com relação ao Vasco da Gama. É o que me preocupa. A gente achava que o Alexandre Matos ia poder dar uma consistência legal com relação a contratações. Isso não aconteceu e o mesmo já saiu. A gente espera que o Vasco tome um rumo legal até pro futebol do Rio de Janeiro, porque é importante a gente ter os 4 grandes muito fortes. Cara, a gente falava assim que fora do ar, Bigode, o Vasco estava querendo o Martínez, o Emanuel Martínez do América Mineiro, empréstimo e tal. Fortaleza veio, tomou e pegou. Tá no Fortaleza, já se apresentou. Como os tempos mudaram, né?
A gestão do Fortaleza não dá nem para comparar com a do Vasco. E olha que o Marcelo Paz agora exerce outra função e etc. E todo o corpo da diretoria do Fortaleza. Acho que é a transparência, essa coisa de não ter contrato de confidencialidade, de comprar e não se que a SAF quer toda hora de empréstimo. Marlon Freitas. Então, assim, difícil quando você olha procurando um projeto desportivo do Vasco. A gente não consegue encontrar. Difícil, muito. E nada, foi o que você falou de transparência. Nada é transparente nessa situação da SAF do Vasco, porque, primeiro, tem uma coisa que eu já não gosto, e para mim, por isso que eu já falei que aqui para mim é uma das piores SAFs. Os donos não estão, parece pelo menos, que não estão nem aí. A gente não vê os caras vindo ao Brasil, a gente não vê os caras vindo ao Vasco, dando a atenção que o Vasco precisa. A gente está falando aqui da situação de um clube absolutamente histórico, um dos maiores clubes do nosso país, e que está largado. E aí quando tem um cara como o Pedrinho que tenta se envolver para ajudar, para trazer tudo que ele viveu dentro desse clube, viram as costas para ele. A impressão que me dá é que o Vasco estava tão desesperado precisando de dinheiro que vendeu barato. É óbvio que o Vasco, a marca Vasco, vale muito mais do que 700 milhões. Mas beleza, quando você está precisando de dinheiro, você vende no preço que você... E o contrato foi assim, tá, mas aqui é confidencialidade. Tá, moço, me dá. Não, mas não tá bom, não quero nem ver. A impressão que passa é isso. Porque como é que você faz um contrato com uma porção de cláusulas de confidencialidade? Pode ter uma ou outra? Pode. Falou alguma coisa assim, a gente não entende disso. Sim. Mas agora, pelo que o Pedrinho falou, são várias. Aí tu fica de mãos atadas, Nando. Mesmo tendo 30% do clube. GV, o Flavinho falou uma parada que é importante a gente esclarecer e deixar claras as posições. O dono, ele pode estar na Europa, não tem problema nenhum, mas que ele dê total liberdade pro cara que ele confia tomar as decisões necessárias. Mas quem é o cara? E agilizar o processo. Não era o Alexandre Matos? É isso. Era o Paulo Brax. Era o Paulo Brax. Agilizar o processo. Porque não trouxe o Martínez, porque ele chegou na frente, mas barganhou, teve uma dificuldade para começar a fazer o negócio. Fortaleza veio, pagou e levou. Acabou, isso é negócio. E não dá para você ficar barganhando uma coisa que todo mundo quer. Se o Vojvoda quer, porque o moleque é bom de bola, né? E isso aconteceu com o André. O André Silva, que estava em Portugal, no Vitória de Guimarães, foi para São Paulo. É isso. Porque o Vasco demorou. Tem que mandar e-mail, mandar fax, mandar pombo correio pro cara responder lá em Massachusetts. Bom! Vasco insiste na busca por Marlon Freitas apesar das recusas do Botafogo. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Numa batalha de vontades entre o Vasco e o Botafogo, a saga pela contratação do volante Marlon Freitas atinge um ponto crítico. Após duas recusas contundentes por parte do rival alvinegro, o clube cruzmaltino se agarra aos escassos 1% de esperança para forjar uma última tentativa. Embora as ofertas anteriores tenham sido desdenhadas, o Vasco decide dobrar a aposta. Uma proposta final de 15 milhões de reais é estendida, numa tentativa desesperada de balançar a decisão do Botafogo. Contudo, as negativas persistentes do proprietário da SAF Alvinegra, John Testor, ecoam como um desafio irredutível. Enquanto o Botafogo se prepara para enfrentar desafios em campo, o Vasco aguarda pacientemente nos bastidores. Com viagens marcadas e jogos cruciais pela frente, uma última conversa entre as partes é aguardada na semana seguinte. Entretanto, o relógio não para. O prazo iminente para a inscrição de novos jogadores no Brasileirão pressiona o Vasco a encontrar uma solução rápida. Sob a pressão do técnico Ramon Dias, a busca por um volante torna-se uma corrida contra o tempo. Martínez e outras alternativas já se mostraram infrutíferas. Agora, é Kaique, do Juventude, que surge como a última esperança no radar do São Januário. No entanto, o destino de Marlon Freitas continua a pairar como uma incógnita sobre os bastidores do futebol carioca. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.